Shalom, Adonai, pessoal, viu? Um feliz ano novo, né? Um início de ano. Que seja bom esse ano de 2026 para todos. E daqui 5 minutos a gente começa o estudo. Quando morremos, para onde iremos? Né? Para onde vamos falar assim. Realizações nesse mundo consumista, vamos falar assim. Só que a gente esquece que a gente pode fazer uma viagem sem ser avisado, né? Quando a gente morre, é como se você fosse fazer uma viagem e você não está preparado. Eu acredito que nunca nenhuma pessoa na Terra vai estar preparado para partir. Deixar seu marido, deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar sua esposa, deixar seus filhos. A gente nunca vai estar preparado. A gente nunca vai estar preparado nem para morrer e a gente nunca vai estar preparado nem quando a gente sofre grandes perdas, né? A gente sofre perda. Tem pessoas que perdem o pai, tem pessoas que perdem a mãe, tem pessoas que perdem a esposa, o esposo, o irmão, a irmã. Tem pessoas que perdem os filhos, que é uma dor muito forte, é uma dor que fica na gente, quem perde filho. Não é fácil, não é um sentimento fácil de se lidar, mas a gente tem a certeza que existe um destino para quem morre com Jesus Cristo e Yahshua. Então a gente tem que estar preparado e a gente tem que voltar a ter uma alegria, porque a gente tem um destino. E o nosso destino é com o Criador. A gente não é para viver triste com os problemas do dia a dia. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde, de que seja e de qual ordem seja esse problema. A gente tem que estar alegre, porque a gente tem um destino e a gente tem um caminho a percorrer com o Pai. Então nós não estamos abandonados. A gente tem um mundo vidouro pela frente, né? Com quem anda seguindo e assumindo a personalidade de Jesus Cristo e Yahshua. E a gente não tem que ter triste, porque quem morrer e quem morre com o Senhor, o que está sendo preparado é algo maravilhoso, filho. Então a gente vai tentar dar uma compreensão nesse estudo. Não é um estudo fácil de se fazer, mas vai te dar muita compreensão em relação à morte, né? No estudo de hoje, a gente vai explicar quem morreu antes de Jesus Cristo, Yahshua. Aonde que está quem morreu antes? Então a gente vai explicar de uma forma bem cronológica, tá? Para você ter compreensão desse estudo. Mas antes de iniciar esse estudo, a gente tem que falar que só se morre uma vez na vida. Só se morre uma vez e só se vive uma vez. Não existe isso de reencarnação, viver várias vidas. Isso é engano, tá? Não existe isso. Você nasce uma vez e morre somente uma vez. Então, para onde iam os mortos que morriam antes de Jesus? Então vamos lá. Todos os mortos iam para o mesmo lugar, o Sheol e o Hades. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Antes de Jesus Cristo fazer o sacrifício perfeito, a pergunta é: aonde que os mortos iam antes de Jesus Cristo? Eles iam para o mesmo lugar. Então, a gente vai explicar um estudo cronológico. Então vamos lá. No Antigo Testamento, o lugar dos mortos é chamado Sheol, hebraico, na língua hebraica é falado Sheol, e Hades no grego, no Novo Testamento. Então, no hebraico é falado Sheol, no grego é falado Hades. Presta atenção, hein? Então vamos dar um exemplo. Salmo capítulo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol. Agora a gente vai falar Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, Sheol e Hades significa mundo dos mortos. Não céu,
e não inferno final, até antes de Jesus Cristo. E você vai entender por que eu estou falando isso. Era um reino intermediário aguardando o juízo final. Porque Jesus Cristo, o Verbo, ainda não tinha vindo em carne, né? Ele não havia se transformado em carne, o Verbo, para fazer o sacrifício perfeito. Dentro do Hades havia duas regiões separadas. Olha o que as Escrituras vai falar. Estou fazendo cronológico, hein? Jesus Cristo, Yahshua, revela que o Antigo Testamento não detalha totalmente. Na parábola ou relato do rico e Lázaro, Jesus mostra, presta atenção, Lucas capítulo 16, versículo de 22 a 26. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. O rico foi para um lugar de tormento. Entre eles havia um grande abismo. Não era possível passar de um lado para o outro. Então, mesmo quem era justo iria no mesmo lugar, só que lá no Sheol ou no Hades havia um abismo que separava o seio de Abraão do lugar de tormento. Então, portanto, dentro do Hades ou do Sheol existiam dois compartimentos. Qual que seria o lado? Um lado seria o seio de Abraão, que era o justo, e o estado de consolo e descanso. E o lugar de tormento era os ímpios, consciência e dor. Eles tinham a consciência, eles tinham a dor, eles tinham a memória dada quando você morre, filho. Quando você vai para o inferno, para lugar de tormento, a sua memória é dada. A memória da eternidade é dada a você. O justo ainda não, mas quem está no inferno, ele já tem a memória da eternidade. Isso é muito triste, viu? É um tormento gigantesco, é algo surreal. As portas do inferno é algo surreal. Então, quem morria antes de Jesus Cristo, ambos, tanto justo e pecadores, ambos não estavam no céu definitivo e nem no lago de fogo. Era um estado temporário de espera. Então, o que é o seio de Abraão? A expressão significa lugar de descanso, lugar de segurança, lugar de promessa, lugar dos que morreram na fé. Abraão é o pai da fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão. Isso é falado em Mateus capítulo 8, versículo 11. Ou seja, era o lugar dos justificados pela fé antes da cruz. Eles não podiam ainda entrar no céu. Por quê? O caminho dos santos ainda não estava manifesto. Hebreu, capítulo 9, versículo 8. As escrituras, filho, ela explica claramente. E quando eu tive a minha experiência de EQM, eu fui levado em todos esses lugares, filho. Em todos esses lugares eu fui levado. Então, por que havia esse lugar temporário? O seio de Abraão e o lugar de tormento lá no Sheol, porque o sacrifício ainda não havia sido consumado. O sacrifício de Jesus Cristo, de Yahshua, na cruz do Calvário, filho. O Verbo ainda não havia se tornado carne para fazer o sacrifício perfeito. O abismo, filho, seria a separação irreversível após a morte. Presta atenção o que Lucas, capítulo 16, versículo 26 vai falar. Entre nós e vós está posto um grande abismo. Lucas, capítulo 16, versículo 26. Entre nós e vós está posto um grande abismo. Isso é triste, filho. É um abismo que quem está lá, em um lugar de tormento, um lugar de consciência, de dor, é onde Yahweh não irá alcançar. Principalmente agora, depois que o sacrifício foi feito. Aonde um dia dura 1000 anos. Não se iluda, filho, com esse mundo de terceira dimensão. Seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa que vive realmente a palavra. Lê as escrituras para os seus filhos. Não abandone a palavra, filho. Não abandone Jesus Cristo e Yahshua.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é vida, Ele é tudo, filho. Ele é a porta, não existe. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é vida, Ele é a verdade. Você tem que viver Jesus Cristo e Yahshua, filho. Não existe outro, não existe outra salvação na terceira dimensão que não seja Jesus Cristo. Nenhuma realização material, nenhuma realização amorosa é maior do que Jesus Cristo e Yahshua. Ele é tudo e ele tem que ser tudo na sua vida. Não queira estar nesse lugar, filho, para viver o pecado da carne, o pecado adâmico. Não queira estar lá. Por que eu estou falando isso, filho? E eu vou te explicar agora, Lucas 16, capítulo 26. Entre nós e vós está posto um grande abismo. Não coloque, filho. Não coloque um abismo entre você e Yahweh, filho. Você, se estiver escutando essa mensagem, você pode se arrepender. Se converta a Jesus Cristo, filho. Aceite Ele como seu único Salvador. Confesse Ele com seus lábios, filho. Porque depois da morte não existe transição de destino agora. Presta atenção, não há segunda chance, não existe purgatório bíblico e possibilidade de arrependimento pós-morte não existe. É fato consumado. Isso não é brincadeira, filho. Isso não é brincadeira. Olha o que está falando Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só se vive uma vez e só se morre uma vez. Fora disso, é doutrina de demônio. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O estado espiritual fica fixado, filho. O estado espiritual fica fixado. Então vamos continuar na ordem cronológica e baseado nas escrituras. Então vamos lá. Jesus Cristo, Yahshua, desceu ao Hades e também ao seio de Abraão. Depois da cruz, Jesus não foi direto ao céu. Desceu às partes mais baixas da terra. Isso quem está falando é Efésios, capítulo 4, versículo 9. Presta atenção, hein? Depois da cruz, Jesus Cristo e Yahshua não foi direto ao céu. Ele desce às partes mais baixas da terra. Quem fala isso é Efésios, capítulo 4, versículo 9. Volto a repetir. Foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Então, o que isso significa? Essas duas citações nas Escrituras. Jesus foi anunciar a vitória, cumprir a promessa e libertar os justos que aguardavam. Quem estava no seio de Abraão. Você vai compreender tudo, filho. E eu vou também mostrar o que aconteceu no mundo espiritual e também o que aconteceu na terceira dimensão, o que aconteceu no firmamento. Então vamos lá. Isso é chamado de a descida de Cristo ao Hades. E então aconteceu o que chamamos de transferência do seio de Abraão para o céu. Olha onde quem estava no seio de Abraão. Presta atenção. Quem estava no seio de Abraão, filho, vai ser transferido para o abrisco menor, que é a ursa menor. O abrisco maior é quem morre depois de Cristo, que é o abrisco maior, a ursa maior. Se você reparar, filho, as escrituras falam que os mortos vão ressuscitar primeiro. Por que essa escritura fala isso? Porque eles estão já na porta. O abrisco menor, a ursa menor, é a Polaris. A Polaris é a porta. E a Polaris é uma estrela da ursa menor. Que também é um salão
da Ursa Menor. É a coisa mais linda. Então, os mortos, por que ressuscita primeiro? Porque eles estão diante das portas. A Polaris não é a porta do céu? Por isso que eles vão já ressuscitar primeiro. Eles já estão lá na porta, filho. Ô, pai, que coisa linda. Então, depois da ressurreição, olha o que Efésios capítulo 4, versículo 8 fala. Levando cativo o cativeiro. Ou seja, os que estavam no seio de Abraão foram levados para a presença de Yahweh. Oh, meu pai, que coisa linda. E agora, depois da cruz, né? Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Olha o que fala Filipenses capítulo 1, versículo 23. Eu estou falando agora depois da cruz. Quem morre depois da cruz? Desejo partir e estar com Cristo. O seio de Abraão não é mais o destino atual do salvo, dos justos, dos que morrem depois de Cristo. Ou seja, os salvos vão direto para a presença de Yahweh, mas no abrisco maior. São colocados no abrisco maior. É tremendo, filho. Quando você pega a ordem cronológica, você se anima, porque você tem um lugar para ir. Se você for um justo na terra, você tem uma vida depois da morte. Não se acabou ali, filho. Então por que você está triste? Você tem um paraíso para herdar. Você vai ficar triste com essa terceira dimensão, com problema financeiro, com problema de enfermidade, com problema de relacionamento. Isso é passageiro, filho. Isso nem existe, é uma holografia. Que o tempo verdadeiro de algo é futuro, presente e passado. Essa holografia é passado, dá para você resolver até isso. Existe cura para sua enfermidade. Existe solução para o seu problema financeiro. Existe solução para a sua crise de relacionamento. Porque isso é passado. A holografia que te apresenta na sua frente é passado, filho. Ela não é presente, ela é passado. Então, o que acontece com os ímpios que morreram antes de Cristo e depois de Cristo? Eles continuam no Hades, no Sheol, aguardando o juízo final. Eles não estão ainda no lago de fogo. Tanto é que Apocalipse capítulo 20, versículo 13, os Hades entregou os mortos que nele havia. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, os Hades entregou os mortos que nele havia. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Presta atenção aqui, ó. Eu quero que você preste atenção, ó. O Hades entregou os mortos que nele havia. Apocalipse 20, versículo 13. Mas Apocalipse 20, versículo 14, ele vai falar que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Eles também serão lançados no lago de fogo. Tanto a morte, que é um estado, e tanto o Hades, que é um lugar. Serão lançados no lago de fogo. Oh, meu pai. Então, hoje, ímpios estão no Hades, né? Lugar de tormento, e consciente. Ganharam a memória. No juízo final, você tem Hades, lago de fogo, condenação eterna. Acabou. É uma condenação eterna. Não haverá volta. Hoje você pode se arrepender. Isso é sério, filho. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados. Hoje você pode largar todos os seus pecados, a sua vida em pecado. Hoje você pode entrar no quarto, onde você estiver, no seu serviço, na rua, e aceitar com os seus lábios Jesus Cristo e Yahweh. Hoje você pode pôr um fim, e hoje você pode se tornar uma das pessoas mais felizes do mundo, porque existe vida
pós-morte e vida plena e eterna, com Jesus Cristo e Yahshua. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele é verdade, ele é vida. Não existe outro. Não existe. Quando eu falo que quem está no Sheol está consciente, aonde que tem base bíblica para mim fazer essa afirmação, né? Que estão conscientes. Então, quando a gente fala que naquela parábola, né, de Lázaro, o rico, né, que eu vou mencionar aqui, ele está consciente. Então não existe esse sono da alma no inferno. Presta atenção, hein? O rico falava, lembrava, sofria e tinha consciência. Lucas capítulo 16, versículo 24. Estou atormentado nesta chama. A consciência continua após a morte. Quem está no inferno ganhou consciência. Então, vamos fazer aqui um resumo da linha do tempo. Antes de Jesus, todos iam para o Hades e Sheol, né? Hades no grego, Sheol no hebraico. Justos, cheio de Abraão, ímpios, lugar de tormento. E eles estavam separados por um abismo. Após a ressurreição de Cristo, justos, céu, presença de Yahweh, o que aconteceu? Foram transferidos para o abrisco menor, para quem morreu antes de Cristo, e depois de Cristo para o abrisco maior. Ímpios, Hades, tormento, aguardando juízo. Após o juízo final, ímpios, lago de fogo. Justo, eternidade com Yahweh, novos céus e nova terra, é o que iremos herdar. Meu Pai. Então, essa parte que eu estou explicando de uma forma até meio simplista, mas com uma ordem cronológica bem clara, né? Que dá entendimento. Então, o que seria essa revelação espiritual profunda que essa mensagem está trazendo? O seio de Abraão era promessa sem cumprimento, fé sem cruz e descanso sem redenção final. A cruz mudou o mapa espiritual do pós-morte. Por quê? Presta atenção que Jesus Cristo e Yahshua vai falar em Lucas capítulo 23, versículo 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Não mais no seio de Abraão, mas comigo. Ele falou isso para quem? Para quem que ele falou isso, filho? Ele falou isso para o ladrão da cruz. E é o que a gente vai falar no estudo de amanhã. Eu estou fazendo uma ordem cronológica do estudo. Então, antes da cruz, os justos descansavam, esperando. Depois da cruz, os justos entram na presença. O que separava era o pecado, e o que abriu o caminho foi o sangue. Prestou atenção, filho? O seio de Abraão foi um abrigo temporário. O céu é morada eterna. Por que é morada eterna? Quando você é colocado no abrisco menor, quem morreu antes de Cristo, e quem é colocado no abrisco maior, no sono do justo, depois de Cristo, depois do sacrifício, está no firmamento, filho. Está no livro da vida. O firmamento é o livro da vida. Quem está colocado lá, quando Apocalipse fala que o céu se enrolou igual um pergaminho, ele está falando para você do livro da vida que está escrito sobre a sua cabeça. Isso é a coisa mais linda, filho. Então, nada a temer. Você tem promessa. Você tem Pai. Não deixe essa simulação da terceira dimensão roubar sua alegria. Não deixa roubar
a sua alegria. Você é maior. Você tem um pai que fala que você é mais que vencedor. Oh, pai. Você tem pai, filha. Você tem pai, filha. Lembra disso. E ele te ama. Não deixa problema financeiro, crise de relacionamento, enfermidade. Tudo isso tem solução na palavra de Yahweh, quando você profetiza no Espírito. Tudo isso, filho. Porque a holografia que te apresenta na frente dos seus olhos, ela já é passado, ela não é nem verdade, ela é passado. Então, amanhã, no estudo de amanhã, a gente vai continuar com o ladrão na cruz. Né? A gente vai fazer um estudo cronológico. Tanto é, filho, que quando Jesus Cristo, presta atenção, nasceu, a Polaris, em mapas astronômicos antigos, já estava sobre Jerusalém. A Ursa Menor e também a constelação da Ursa Maior. Sabe por quê, filho? Porque seria o lugar da transferência. Você já imaginou, filho, essas pessoas andando com a luz da Via Láctea para ir no lugar de descanso? Porque o seio de Abraão, todos os justos foram transferidos para lá. Você já imaginou que alegria, filho? E o ladrão da cruz, por que a Ursa Maior estava lá, o Abrisco Maior? Porque ele foi o primeiro a inaugurar quem morre depois de Cristo no Abrisco Maior. Oh, Yahweh, como que o Senhor é tremendo. Oh, Pai, eu fico imaginando a caminhada dos justos, dos vencedores. Oh, Pai, meu Pai. Todo início do mês eu deixo o Pix aqui para quem ajuda esse trabalho que eu faço com as pessoas que precisam, né? Então, já quem me acompanha sabe o que a gente faz, que a gente socorre pessoas que estão para ser despejadas, pessoas que não têm o que comer. Então, a gente faz muita coisa. Ao longo desses 5 anos, o que a gente tem feito é algo de, sabe, chega a ser até surreal. O que as pessoas que conseguimos ajudar, que conseguimos devolver casa, dar comida, dar remédio. E quando eu montei meu canal no YouTube era para isso. Por isso que eu também trabalho com curso, que eu sei que eu sou muito criticado. Mas se eu não tiver como ajudar essas pessoas, fica difícil para elas. E é o que eu faço, filho. Eu sempre me propus a fazer isso. E começo de ano tem muita coisinha para resolver, sabe? Muitas pessoas precisando. Tem pessoas aqui do grupo que já foram ajudadas. É algo que eu faço. Me vê até ontem que cheguei hoje de viagem, mas um senhor que me conhece, ele ligou para mim. E eu vou tentar fazer até sexta ou sábado. O intuito é ajudar uma família que está para ser despejada. Sempre tem alguém que está sendo despejado. E é destruição total. Quando eu vejo que tem criança na família, eu entro no meio, sabe? Eu dou um jeito. A semana antes de eu viajar, eu consegui resolver o problema de uma família. E não é fácil. Porque não é só o despejo. Você tem que entender o que levou aquela família a estar naquela situação, se é desemprego, o que é. Que você também tem que ajudar, né? Você tem que arrumar um emprego para a pessoa. Então, quando eu me envolvo com isso, eu gasto quase uma semana, eu gasto muito tempo meu para tentar reorganizar a vida dessas pessoas. E esse senhor, ontem no telefone, ele até chorou, porque essa família, acho que tem 2 crianças, e é difícil, filho. É difícil. Só para mim é difícil. Sabe, o que eu faço, a gente não... É igual eu aprendi com meu pai. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, quem puder, com equilíbrio, né? Eu vou deixar o Pix, que é o que a gente faz. Independente se alguém me ajudar ou não, essa família não vai perecer. Porque eu acredito em algo, filho. Tá? Eu acredito em algo. Então, amanhã eu volto com o estudo e vou deixar o Pix. Quem puder,
eu agradeço de coração, 5 ou 10 reais. Outra coisa que eu vejo muito são os animais sofrendo, sabe? Eu tiro uma base no condomínio que eu moro, porque eu cuido lá de gatos, cachorro, até isso eu estou fazendo, porque eu vejo a criação do criador sofrendo, né? Eu falo programa primário. E essas pessoas que ajudam os animais, as pessoas não ajudam, filho. Essa é a verdade. São poucos que ajudam, sabe? E a pessoa fica até triste porque não tem como ajudar, né? E hoje a natureza ela está gemendo, né? Eles caíram por causa de nós, não tem culpa nenhuma, estão padecendo conosco. E tomara que você prestou atenção nessa mensagem. Tomara que essa mensagem faça morada no seu coração. Se arrependa. Se afaste do pecado. Sai do pecado, filho. Volte. Não queira estar nesse lugar. Não queira estar, filho. Não queira estar no Sheol. Meu pai, vai existir um abismo entre você e algo. Vai existir um abismo entre você e algo. Não deixe acontecer isso com você, filho, por uma simulação de terceira dimensão que nem é real. Nem é real isso aí, filho. Sua doença não é real, sua doença tem cura, sua enfermidade tem cura, seu problema financeiro tem solução, sua crise de relacionamento tem solução. Crê, filho, crê, volte a ser feliz, tá? E quem puder me ajudar, porque eu venho de ajudando algumas famílias, se torna meio pesado para mim. Quem sentir no coração, sabe? E puder, eu agradeço. E quem não puder, ora. Mas 5, 10 reais no montante, a gente consegue mudar a vida, filho. A gente consegue mudar a vida dessas pessoas. Oh, Pai. Ai, obrigado. Cada pessoa que o Senhor me traz que precisa. Obrigado. Shalom, Adonai.